Olá pessoal, tudo bem? Continuamos então com mais uma série da resolução de exercícios, hoje falando de colocação pronominal. Bom, o primeiro item, retirado da prova do CESP, diz o seguinte: no universo unificador da mídia, os políticos não se destacam por sua experiência, pelo programa de seu partido, nem mesmo por sua capacidade de liderança, mas pela simpatia que os marqueteiros conseguem suscitar nos grandes auditórios. A colocação do pronome se, logo após a forma verbal destacam, atenderiam à prescrição gramatical. Bom, ele está pedindo para que esse pronome seja colocado depois do verbo destacam e afirma ainda que essa alteração não teria problema com relação à prescrição gramatical. Bem, eu coloquei aqui embaixo, vou colocar, na verdade, algumas partículas atrativas que a gramática chama. E para que funcionam essas? Qual é o efeito que essas partículas atrativas têm? Bom, a próclise e a ênclise, elas obedecem. O que é próclise e o que é ênclise, primeiramente dizendo. A próclise é quando o pronome se posiciona antes do verbo e a ênclise é quando ele se posiciona depois do verbo. A regra é a seguinte: não pode haver ênclise, ou seja, o pronome não pode ser colocado depois do verbo se houver uma partícula uma partícula atrativa antes desse verbo. Ou seja, o não se configura aqui, nessas palavras que eu coloquei mais abaixo, como uma partícula atrativa. O não se configura como uma palavra de sentido negativo. Logo, não pode haver a ênclise quando houver uma partícula atrativa. Esse item, então, é incorreto, ok? A número 2 é a seguinte. A seguinte reescritura da explicação da psicóloga Ana Maria Rossi está sintaticamente correta. Aí provavelmente houve uma escrita primeira e essa é a reescrita. Basta que a gente observe a reescrita para ver se está de acordo com as normas. Então, a ansiedade alerta-nos de que há eventuais perigos e nos mobiliza a tomada de medidas necessárias a enfrentá-los. Bom, aqui, como é um exercício de colocação pronominal, nós temos que nos atentar a esse pronome aqui. Podemos pensar que na primeira escrita esse pronome estava colocado aqui antes do verbo. No entanto, a regra a obrigação de o pronome estar antes do verbo só se configura quando existir um pronome, uma partícula atrativa. Não é o caso aqui. A e ansiedade não preenchem os quesitos para ser uma partícula atrativa. Logo, eu posso colocar meu pronome antes ou depois do verbo. Então, está correto este item. Número 3. Os países em desenvolvimento tendem a atuar em um contexto em que se amplia o fosso entre a maioria das nações industrializadas e aquelas em desenvolvimento, em matérias de recursos, em que o mundo industrializado impõe as regras que regem as principais organizações internacionais e já usou grande parte do capital ecológico do planeta. Apesar de grande, a afirmação é mais precisa e mais localizada, porque vai perguntar a respeito da colocação pronominal. Então, tem lá: sem prejuízo para a coerência e a correção gramatical do texto, a relação entre as ideias nele apresentadas permite que se desloque o pronome se para depois do verbo e se escreva: amplia-se o fosso. Bom, aqui ele está pedindo então que esse se vá para depois do verbo ampliar. Ora, se nós formos olhar as partículas atrativas, nós vamos ver que pronomes, e aí pronome relativo, pronome indefinido, demonstrativo, ou as conjunções subordinativas, e aí o que pode ser uma delas, vão atrair o pronome para que ele se coloque antes do verbo. Então, essa colocação aqui de próclise é obrigatória, então não pode haver esse deslocamento para depois do verbo, como o item propõe, ok?
Então é errado este item. Número 4. Eu vou dar um enter para que toda a oração, o trecho fique numa página só. Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram ser mais e em comunhão com outras consciências. Caso contrário, se faria de umas consciências objetos de outras. Por não ter sido usada a vírgula depois de contrário, não é obrigatório que o pronome átono venha antes do verbo. E estaria igualmente correto e coerente escrever-se faria-se, ou seja, colocar o pronome depois do verbo. Bom, aqui, por que ele está dizendo isso? Se nós colocássemos uma vírgula aqui, existe uma regra de colocação de próclise. Além daquela de uma partícula atrativa obrigar o pronome átono a vir antes do verbo, existe uma regra para a ênclise, ou seja, para a obrigatoriedade de uso da ênclise. Qual é essa regra? Eu não posso iniciar um período, uma frase, com qualquer sinal de pontuação, né? Uma marcação de sinal de pontuação. Eu não posso começar, depois desse sinal de pontuação, com o pronome átono. Ou seja, ele está dizendo que o fato de não ter essa vírgula aqui, como ele está dizendo aqui, não é obrigatório que o pronome átono venha antes do verbo. Mas, na verdade, ele se confundiu, ele quis nos confundir. O fato de não haver essa vírgula permite que o ser se coloque antes ou depois do verbo, não tem problema. Só que o que ele está dizendo? Por não ter sido usada a vírgula, não é obrigatório que o pronome venha antes do verbo. Na verdade, se tivesse a vírgula, o pronome jamais poderia ser colocado antes. Como não tem vírgula, ele pode ser colocado tanto antes quanto depois. Tudo bem? Então, por não ter sido usada a vírgula, não é obrigatório que o pronome venha antes. Na verdade, foi porque não foi usada a vírgula, o ser não seria obrigado a vir depois do verbo. Tudo bem? E aí, o final da oração, estaria igualmente correto e coerente escrever-se faria-se, né? Com o ser depois do verbo. Isso é ok. No entanto, o que está errado é justamente aqui, Então, não é obrigatório que o pronome átono venha antes do verbo. Na verdade, não é obrigatório que ele venha depois do verbo, ok? Por isso que está errado. 5. Se não estiver bastante clara a responsabilidade dos alunos pela sociedade em que vive e que os criou, a sua formação terá sido, sem dúvida, deficiente. Os pronomes empregados em os criou e a sua formação referem-se a alunos. Vamos ver de novo? Então, se não tiver bastante clara a responsabilidade dos alunos pela sociedade em que vive e que criou os alunos, né? A sociedade criou os alunos, então esse os se refere de fato a alunos. A sua formação de quem? Também dos alunos, terá sido deficiente. Então, esse é o item correto. 6. Chega-se aos resultados do ano passado, com os quais as instituições financeiras do país se elevaram à condição de instituições mais rentáveis do planeta. As regras gramaticais de emprego dos pronomes átonos permitem também a redação de elevaram-se à condição em lugar de se elevaram à condição, sendo ambas as construções apropriadas a documentos oficiais. Então, o que ele está querendo aqui? Que o se elevaram, ele pode ser colocado tanto antes quanto depois do verbo. Será que é verdade? Para isso, eu preciso obedecer a 2 critérios. Primeiro, eu não posso iniciar uma oração com o pronome átono. Aqui não está começando uma oração, então, ok, eu posso colocar o pronome antes do verbo. E eu não posso ter uma partícula atrativa. Aqui também não tem partícula atrativa. Logo, eu posso colocar esse pronome antes ou depois do verbo, fazendo então esse item ser correto. 7. Por muitos anos, pensávamos compreender o que era interpretado, o que era uma interpretação. Inquietávamos, eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular.
Preserva-se a correção gramatical e a coerência das ideias do texto ao se deslocar o pronome átono em inquietávamos para antes do verbo, escrevendo nos inquietava. Bom, a gente sabe então que eu não posso iniciar uma oração, mesmo que antes não seja um ponto final, seja vírgula, ponto e vírgula, eu não posso começar com o pronome átono. Então, de cara, essa opção é errada. 8. Não menos temeroso é o conhecimento, que se transmite por gerações por meio da arte. A colocação do pronome átono antes do verbo, aqui, né, se transmite, em se transmite é obrigatória devido à presença do pronome relativo que no início da oração subordinada. Isso é verdade. Se nós formos ver novamente aqui o rol das partículas atrativas, nós vamos ver que conjunções subordinativas exigem que o pronome átono venha então próximo a ele. Logo, é uma opção correta. 9. Não mais direitos que apenas se cristalizam em leis ou códigos, mas que se constituem a partir de conflitos, que traduzem as transformações e os avanços históricos da humanidade. Não se pode mais entendê-los como fruto de uma sociedade abstrata. Então, o que ele está dizendo aqui é que os direitos eles são interpretados não só mais nas leis e nos códigos, mas também em conflitos. E eles não podem, né, ser entendidos como fruto de uma sociedade abstrata. Por que ele está dizendo isso? Bom, é uma prova aí do Tribunal de Contas, né? E ele está versando sobre direito. Nós sabemos, bom, para quem estuda para concurso, não é o caso aí do terceiro ano, mas que não existem só leis e códigos baseados num livro, mas que também eles partem de algo externo e esse algo externo vai normatizar então alguns direitos. E é isso que ele está pedindo, ó. Em entendê-los, o pronome substitui o vocábulo conflitos. Então, ele está dizendo que não mais direitos se cristalizam, se materializam em leis ou códigos, mas eles se constituem, eles se formam a partir de conflitos. Vamos ter uma trilha sonora aí de cachorro latindo. E esses conflitos que traduzem as transformações e os avanços históricos. Não se pode mais entendê-los. Entender quem? Entender esses direitos como fruto de uma sociedade abstrata, ou seja, o direito ele não pode ser só leis e códigos, ele também abarca conflitos, logo ele não pode fazer parte de algo que é só do papel, só teórico, mas sim também prático. Então, esses conflitos não retomam, né, o los aqui do entendê-los não retoma conflito, mas sim direitos. E é por isso que o item está errado. Tudo bem, gente? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou posta alguma pergunta, enfim, lá no Moodle. Pode também mandar um e-mail para mim. Tudo bem? Então, obrigada. Espero que vocês acompanhem mais vídeos do canal. Um beijo. Tchau, tchau.